Pronto, vamos lá. Deu 9h10, bora começar. Tá, seguinte, primeiramente a gente tem a teoria do Piaget. O Piaget, ele tinha interesse em conhecer a forma que o pensamento é construído. Como que uma pessoa pensa. Para isso, ele analisou a criança, porque é a forma mais básica de isso acontecer. É como isso se forma. Por isso que ele focou na criança quando ele fez os seus estudos. O Piaget, ele tinha uma teoria que ele acreditava que a cognição e todos os processos, todas as estruturas mentais... Pode falar, Bernardo. Ah, tá, perdão. Todas as estruturas mentais, elas advêm dos genes, que é a epistemologia genética. Então, a capacidade da pessoa de aprender vem dos genes. Porém, o Piaget acreditava que a gente, como ele era interacionista, a gente pode sofrer uma adaptação por meio dessa interação com o ambiente que melhora a nossa capacidade cognitiva. Por isso que ele pode ser chamado de interacionista. Até aí, tudo bem? Tá. Essa construção por meio da interação funciona da seguinte forma. Você constrói um conhecimento advinda da interação que você tem de um objeto com a realidade, que é a objetificação. Quando você entra em contato com esse objeto e você internaliza esse conhecimento para você sofre uma apropriação. E toda vez que você faz isso, e depois produz outro conhecimento baseado no que você apropriou, você cria um ciclo de construção de conhecimento, uma modificação da realidade, você está transformando alguma coisa da realidade, e transformando você mesmo, porque você está mudando como pessoa. Até aí, tudo bem? Eu vou explicar melhor, porque isso aqui é bem geralzão. Aí eu vou dar como que isso acontece. Os passos para isso acontecer. Mas até aqui tudo bem? Bernardo? Também. Depois eu falo assim, não, para ver se alguém estava com dúvida, mas não, tudo bem. Tá, então, o Piaget acreditava, como ele acreditava na epistemologia genética, ele acreditava que a gente tem uma maturação. Então, os dados biológicos, para você se adaptar à realidade, tem a ver com essa maturação. Então, dependendo da idade que você tem, você vai ter as capacidades, como fala, regradas pelo seu desenvolvimento corporal. Uma criança não consegue andar de bicicleta. Concorda? Ela não tem estrutura corporal para isso. Então, não tem como ela aprender a andar de bicicleta. Então, a maturação, ela norteia até como a pessoa vai interagir com a realidade. Porque se a pessoa não tem o corpo para isso, não tem como ela interagir. Mas vamos lá, vou explicar mais agora certinho. Para essa construção acontecer e modificar o indivíduo, a gente tem 4 fases, na verdade. Que é a primeira, a assimilação, que é quando você, depois de encontrar contato com o objeto, você adquire aquela informação. Você recebe aquela informação em você. Você interpreta alguma informação da realidade e transporta para você. Transporta para sua mente. E só. Isso é assimilação. Depois disso, a gente tem a acomodação, que é o quê? Perdão, como é? Na assimilação ainda, a gente tem a soma desse novo conhecimento que você aprendeu, essa nova informação que você aprendeu, com o seu conhecimento anterior, que você já tem na sua cabeça. E só. Aí a gente vai para a segunda fase, que é a acomodação, que é o quê? Esse conhecimento... Pode falar.
Não, adquirir informação. Você vai entender a diferença. É você que tá vendo a minha aula. É. É você pegar, por exemplo, você vai numa aula de física. Você ouve o professor falando sobre física para você. Você ainda não entende o que se trata aquele conteúdo. Então, você pega o que você está escutando e coloca junto com uma matéria que você já sabe. Entende? Você não sabe o que significa, você não sabe o que significa aquilo ainda direito. Tá. Aí depois a gente tem a acomodação, que é o quê? É quando você reorganiza essa informação para ela entrar em. Para ela não entrar em conflito com o conhecimento que você já tem. Para ela poder se encaixar com o antigo e fazer sentido. Essa é a acomodação. Sim, porque você tem conflito. Aí tem esse processo de você reorganizar essa informação para elas se encaixarem. Quando você consegue reorganizar essas informações, você consegue transformar aquela informação em um conhecimento. E aí adiciona ele no antigo, fazendo sentido. Aí você aprende aquela informação que se torna um conhecimento. Entendeu? Qual é a diferença entre conhecimento e informação? Informação é um dado da realidade que não importa nada para você. Conhecimento é algo seu, que você pegou da realidade por meio de mediação. Tá. É, esse processo chama equilibração, que é quando você aprende a informação e transforma em conhecimento. Para a pessoa ser capaz de aprender, ela tem que ter um outro processo que é o desequilíbrio, que é o quê? Você está equilibrado, você já teve aula de física, você entendeu aquele conceito. O professor fala outro conceito para você, ou você sente uma dúvida do que você aprendeu. Isso causa um desequilíbrio na estrutura que faz esse processo se recomeçar. Até aquela informação ser aprendida e sempre aprender algo novo, isso acontece. Se não ocorrer o desequilíbrio, não acontece aprendizado. Tudo certo? Tá, claro. Quando a pessoa está no último processo, que é a equilibração, ela aprendeu a matéria. Só que ela tem alguma dúvida. Essa dúvida vai gerar um desequilíbrio no seu psicológico, que vai refazer o processo. Vai fazer de novo assimilação, acomodação e equilibração. E toda vez que você quiser aprender, para o processo de aprendizagem ser efetivo, tem que ocorrer esse ciclo a todo momento. Porque se você aprender alguma coisa e falar assim, entendi, aprendi, e não tem nenhuma dúvida naquilo, aquilo não te marcou. Aquilo só foi guardado na sua memória e pronto. Não virou um conhecimento que é seu. Você só colocou no banco de dados. Quê? Perfeito. Aí a gente tem a última questão, que é a adaptação. Que é o quê? É quando você evolui ou você se desenvolve por ter, quer dizer, você melhora a sua capacidade cognitiva por causa dessa interação com o ambiente. Então você evolui para melhorar a sua vida, melhorar a sua estrutura cognitiva. Entendeu? Entendeu? Perfeito. Perfeito. Então, para o Piaget, o desenvolvimento mental ele é conhecido da seguinte maneira: primeiro tem a maturação, que é o crescimento biológico da criança. Aí a gente tem a experiência física, lógica, matemática, que é o quê? É você interagir com a realidade. Você vai interagir. Você não está produzindo conhecimento, você só está recebendo ou trocando
interações com a realidade, por isso não está produzindo nada. A gente tem a socialização, que é quando você interage com outras pessoas. Entendeu? Tá. E a gente tem, por último, a equilibração, que é aquilo que eu falei antes. É quando você tem essa interação com a realidade e com o social, e que isso modifica a sua estrutura cognitiva, faz ela melhorar ou piorar. Não, isso é o processo todo. Socialização quando você interage com os outros. É, é quando tudo junto ocorre coesão no desenvolvimento. A socialização é você interagir com pessoas, só. A, o desenvolvimento acontece quando você interage com outras pessoas e é modificado. E a equilibração é quando você interage com a realidade e é modificado. Quando esses dois pontos são juntados, você aprende e além disso, você melhora ainda mais a sua estrutura cognitiva. Por isso que é o desenvolvimento mental. Porque você vai melhorando a sua cognição por meio da interação da realidade. Agora foi? Então, por isso que fala com o. Pode falar. Não, a estrada do conhecimento é o seguinte: todo momento que você for aprender física, o professor deu aula de termodinâmica. Toda vez que você aprender sobre aquilo, por outro professor, por outra maneira, você sempre vai ver aquela matéria e você vai entrar cada vez mais fundo nela. Porque você nunca vai ver a matéria da mesma forma. Entende? Então sempre vai ser algo novo. Mesmo que você já viu a fórmula de Bhaskara 66 vezes, quando o professor te apresentar de outra maneira, vai ser autoconhecimento. Que vai adicionar na sua espiral. Para algo mais fácil. Pode falar. Não. Isso é questão do desenvolvimento. O que eu estou falando é na questão de produção de conhecimento. Quando você aprende algo, por exemplo, eu aprendi usar a fórmula de Bhaskara na quarta série. Aí, na quinta série, me ensinam de novo. Só que ensino de forma diferente. No primeiro ano, ensino de novo. Só que de forma diferente. Você entende que cada vez é mais aprofundado? Ou você vê de outra maneira? É por causa disso. Porque é uma coisa que você vai afunilando, você vai aumentando o grau do seu entendimento a cada vez que você aprende. Perfeito. O Piaget, ele acreditava que a criança ela tem um raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico são alguns processos que ela é capaz de fazer. Esses processos são, que a gente viu nas provas piagetianas lá. Ela tem a correspondência, que ela relaciona objetos que ela está vendo entre eles. A comparação, que é estabelecer uma relação de semelhança ou diferença entre os objetos. A classificação, que é o óbvio, que é separar em grupos o que ela está vendo, por semelhança ou diferença. A sequenciação, que é você ordenar algum objeto, porém você não tem critério. E a seriação é quando você tem critério. A gente tem a inclusão, que é criar conjuntos e adicionar elementos entre eles e quais relações que eles têm. E a gente tem a conservação, que é você perceber a constância de quantidade daquela matéria, independente da forma que ela está sendo organizada. Isso é conservação. Tem. Seriação é quando você vai ordenar um grupo de objetos para você ter critério. Por exemplo, um é maior que o outro. Eu vou fazer uma escada de canudos. Eu vou fazer do maior para o menor. Isso é seriação.
A inclusão é quando você cria conjuntos e você adiciona ou tira elementos desse conjunto por relação às características entre os objetos que tem desse conjunto. Por exemplo, assim, eu faço uma bolinha, eu quero que você saiba se as bolas azuis estão na mesma característica, tem no mesmo grupo das bolas vermelhas. Esse tipo de coisa, sabe? Você vai adicionar ou tirar algum. Você vai, quer dizer, você vai colocar um. Você vai colocar um elemento desse novo conjunto que você criou. Por exemplo, o seu conjunto era. Se era. Qual a professora deu o exemplo da prova peditiana? As frutas lá. Você tem um círculo que tem bananas, uvas e maçãs. Aí você pergunta para a criança: criança, tem mais frutas ou tem mais uvas? Esse tipo de coisa, sabe? Qual tá no grupo e qual não tá. É só isso. E eles têm conservação, que é quando a criança percebe que a quantidade de matéria se mantém igual, independente da forma que você manipule ela. Como você arrume ela. Ela vai continuar a mesma quantidade. Então, tipo, exatamente. 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 Se fosse seriação, você faria por tamanho. Você pegaria o menor copo e colocaria tão maior. Não, não tem critério. Você pode só colocar em ordem que você quiser. Não, a seriação é você fazer por tamanho. Então, por exemplo, assim, eu tenho um copo bem pequeno e vou do maior para o maior. Perfeito. A conservação é tipo assim, você entende que se eu pegar uma água que está num copo pequeno e colocar num copo grande, ainda assim vai ter a mesma quantidade que tinha na primeira vez? É isso, conservação é isso, é você entender que não importa o que eu faça com a matéria que esteja dentro do copo. Se eu colocar ela num copo menor, numa travessa redonda, numa travessa quadrada, mais larga, a quantidade de água vai continuar igual. É isso, então significa o quê? É você perceber que a quantidade de matéria continua igual, independente da forma que você arrume ela. Você pegar uma massinha e fazer várias pequenininhas, ainda assim não vai continuar tendo 10 gramas de massinha? Independente da forma. É isso. É só isso. A inclusão é mais complicada. A inclusão é você colocar em grupo, em conjunto. Então, por exemplo, assim, no exemplo que ela deu pra gente fazer da prova, das frutas lá. Tem uma cesta de frutas que tem que é um conjunto, tem maçãs, uvas e bananas. Aí chega para criança, criança, tem mais bananas ou tem mais uva ou tem mais frutas? Criança, tem mais uvas ou tem mais frutas? Entende? Esse tipo de coisa. É saber se está incluso ou não. Está no grupo ou não. Mas é só isso. Tá. Alguém está com dúvida nisso? Posso passar? Tá. Vamos lá. Já que eu já estou nesse assunto, eu já vou falar disso. O Piaget, para ele determinar o,
A capacidade cognitiva da criança, ele utilizava do método clínico, que é o quê? Ele criava situações problema, que são os testes piagetianos, para as crianças elaborarem soluções ou hipóteses. E ele queria ver não se a criança sabia fazer ou não, mas a qualidade e quantos desses processos que ela tinha. Entende? Ele não queria saber se a criança estava certa ou errada, ele queria saber como que a criança entendia que aquilo estava acontecendo. Tudo bem? Ninguém falou. Não, isso seria o. Lá no finalzinho do resumo, escrito método clínico. É a forma que o Piaget, é a forma que o Piaget estudava a cognição das crianças, por meio dos testes piagetianos. Que eu acabei de falar, os raciocínios lógicos são aplicados pelos testes que a gente fez na prática. Tá, vamos lá então. Para as fases. O Piaget, ele acreditava que a construção das estruturas físicas e mentais era em função do orgânico. Então, a criança, ela só ia ser capaz de fazer alguma coisa se o corpo dela estivesse preparado e ela tivesse uma idade necessária. Então, ele criou 4 estágios. Primeiro, ele criou o estágio sensório-motor. É do 0 aos 2 anos. Esse período do Piaget, ele é caracterizado pelo quê? A criança, ela interage com a realidade e ela é marcada pela realidade por meio de percepção física e sensorial. Ela não tem a fala, mas ela consegue interagir com a realidade e com todo mundo por conta dessa sensação. E só. Aqui, isso que eu vi de fora, que complementa a matéria. A criança, ela já tem um início de noção, não com 0 anos, tá? Mas lá pelo 1 ano, quase 2 anos. Ela tem uma noção que os objetos continuam existindo, mesmo quando ela não vê. Ela sabe que ele existe, mas ela não precisa ver ele. Que é a noção de permanência dos objetos. A criança do estágio motor, ela não fala ainda. Porém, ela precisa que o adulto estimule ela, falando perto, porque se ela não precisar falar, ela não tiver essa necessidade de se comunicar mais para frente, se ela não for estimulada a querer começar a falar, ela nunca vai falar. Porque pensa, se eu sempre ganho o que eu preciso a todo momento, para que eu preciso me comunicar? Entende? Então, é esse estímulo para fazer a criança começar a falar. Aí, a gente tem o início do pensamento simbólico, que é o quê? A criança, ela consegue pensar em objetos e pessoas ausentes, planejar de forma mental como esses objetos estão na realidade e realizar ações pensando como que seria na realidade e realizar elas. Então, é aqui que acontece o início daqueles processos mentais que eu falei ali atrás. É quando eles começam a se formar. Eles não se formaram ainda. Eles vão começar a aparecer no estágio pré-operacional. Mas é aqui que eles começam a dar as caras. Bem de forma lenta, mas eles começam a aparecer. Até aqui tudo bem? Foi muito rápido? Se quiser, eu explico de novo. Explico, ó. O sensório motor, eu acho que a primeira parte que a criança traz na realidade por meio das sensações até foi. O que acontece? A criança, ela começa a ter noção que se o objeto não está presente, ainda assim ele existe. Então, exemplo assim, ela não está vendo a mãe, ele entende que a mãe existe.
mesmo longe dele, ela está existindo. Entendeu? Essa parte ela só está em outro lugar, mas ela existe. Além disso, a gente tem a questão da necessidade de estímulo da fala. Os pais sempre têm que estar estimulando a criança a querer falar, porque senão ela nunca vai aprender. Porque ela precisa dessa necessidade para aprender. Além disso, a gente tem o início do desenvolvimento do pensamento simbólico, que é o quê? A criança começa a pensar por símbolos. Ela começa a pensar em instituir sons com significados. Então, por exemplo, ela sabe que se ela grunir, ela vai receber o leite. Se ela grunir, ela vai receber água. Ela começa a fazer essa associação básica para ela poder associar depois com a linguagem. Alô? Você ouviu o que eu falei? Não, tudo bem, fala de novo. O desenvolvimento do pensamento simbólico é o seguinte: a criança começa a associar o grunhido que ela faz, que ela está tentando falar, com alguma ação que vai acontecer. Então, por exemplo, assim, ela grunhe, ela sabe que se ela grunhe de um jeito, ela recebe leite, ela recebe água. Entende? É o início que ela está fazendo de relação do símbolo com o objeto, que vai ajudar ela depois a desenvolver a linguagem. Esse pensamento simbólico, o que acontece com a criança? Ocasiona ela a planejar atos com os objetos que ela está vendo de forma mental, que ela vai verificar se aquela ação, como que ela seria aplicada na realidade e aplicar ela. Só que isso é bem básico do básico do básico. Tipo, ela não pensa em coisas muito complexas, mas ela já pensa em algo mental, em algo quase que abstrato, mas bem básico. Aí a gente chega no estágio pré-operacional, que a criança ela começa a ter o instinto da linguagem. O que isso ocasiona nela? Que a capacidade simbólica dela se estende. Ela sai daquele mundinho de grunhidos e ela começa a se comunicar. As primeiras falas, exatamente. E isso vai modificando a forma que ela se expressa e a forma que ela vê o mundo também. Expande a forma que ela vê o mundo. Então, ela começa a associar as palavras que ela está vendo, até mesmo como os objetos ausentes. Por exemplo, assim, ela ouve um carro, a buzina de um carro. Ela entende que aquilo é um carro, entendeu? Só pelo som, porque ela associou a palavra. Aí ela começa, além disso, comunicar suas intenções. Aqui entra a importância da linguagem como mediadora, porque ela faz a criança modificar a forma que ela vê o mundo, por meio da linguagem. Exatamente. Só que não bonito assim, né? Fala assim, água, guá. Não é tão bonito, não é tão bonito assim no começo, mas você entendeu. Além disso, o que acontece com a criança? Nesse momento é o início da separação da realidade com a fantasia. Então, o que acontece? Ela confunde a realidade com a fantasia. Ela atribui sentimentos a objetos inanimados. Ela acha que tem um monstro embaixo da cama. Ela acha que ela desassocia o corpo dela mesma. Então, por exemplo, assim, ela fala assim, ó, quando ela quebra alguma coisa, ela não fala assim, ó, foi a culpa minha que eu quebrei. Não, ela fala assim, a culpa foi da minha mão. Ela cai na calçada, a culpa foi da calçada. Ela não consegue, ela separa muito a realidade da fantasia. Tudo certo até aí? É tipo assim, sabe aquela criança que fala assim, ó, você já conviveu com alguma criança? Fala assim, ó, quando quebra alguma coisa, fala assim, ó, ô filho, por que você quebrou isso, filho? Não, mãe, não foi culpa minha, foi culpa da minha mão. Sabe essas historinhas? É isso. A criança não entende a realidade com a fantasia, ela não consegue separar muito bem. Então ela tem essas crises de achar que tem um monstro embaixo da cama porque tá escuro, que achar que o objeto tem sentimento.
Entendeu agora? Perfeito. Além disso, no pré-operacional, a gente tem a fase do egocentrismo, que é o quê? A criança, como ela começou a expandir o mundo dela ainda, tá muito básico, ela só consegue ver a realidade e as situações pelo ponto de vista dela. Ela não vê o ponto de vista dos outros na situação. Então ela é bem egocêntrica, ela só pensa nela, entre aspas. Ela só vê a visão dela, de tudo. E a criança já começa a ter os raciocínios lógicos. Ela tem a capacidade de classificação, correspondência, comparação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. Porém, a conservação de volume não é possível no pré-operacional. Por quê? A criança não tem noção da reversibilidade, que é esse processo de poder destruir alguma coisa, só que você entende que se você construir vai ter a mesma quantidade, ela vai ser igual. E você pegar a massinha, fazer vários formatos e depois juntar tudo. A criança de 2 a 6 anos não entende isso. Por isso que se você pegar um copo, colocar água e botar em diferentes formatos, ela vai falar que o copo que tem formato diferente tem mais água. Porque ele bebe mais água. Ela não entende que é a mesma coisa. Perfeito. Tudo certo aí? Perfeito. A gente vai agora para o concreto. O que é o concreto? A criança já tem a ideia de operações lógicas. Então, ela analisa as situações e resolve os problemas analisando as características do objeto. O formato do copo, que não altera o volume. Se você pegar várias bolinhas, ainda assim vai continuar sendo a mesma matéria. Esse tipo de coisa. Ela tem a noção da reversibilidade aqui. O motivo desse período se chamar de concreto é que a criança, mesmo ela já tendo a noção do pensamento simbólico, ela precisa dos objetos concretos para ela poder fazer o raciocínio. Então, por exemplo, assim, a criança vai aprender matemática, ela precisa das laranjas para saber que são 4 laranjas. Ela precisa da quantidade ainda para entender que aquilo é um número, entendeu? Ela ainda não tem a noção abstrata do que é um número. Aqui também acontece o fim do egocentrismo, porque como a criança vai para a escola, é o início da alfabetização, porque é dos 7 aos 12 anos, a criança tem os primeiros contatos reais com crianças da idade dela, que é a socialização. E ela começa a finalizar esse egocentrismo porque ela vai tendo contato com outro ponto de vista de outras pessoas. E ela vai vendo o lado das outras pessoas, não só dela. Perfeito. E a gente vai agora para o último período, que é o formal. O formal, lógico formal. Lógico. Que é o quê? Pode anotar aí. Lógico formal. Que é dos 12 anos até a fase adulta. É o pensamento mais similar do adulto. Porque vai começar a ter o pensamento abstrato. O que é o pensamento abstrato? Não é só ter a, a noção e o entendimento de objetos sem estarem presentes, mas também a construção de hipóteses e deduções da realidade, que até aquele momento a criança não era capaz de fazer. Deduzir, por exemplo, assim, nossa, se eu derrubar essa garrafa no chão que está aberta, vai cair água dentro. Entende? Não aconteceu ainda, mas você sabe o que vai acontecer, você deduz, prediz. Tá. Aí a gente tem o adolescente ou a criança tem entendimento de doutrinas e crenças nessa fase.
Por causa disso, ele começa a ter um entendimento maior de mundo e começa a ter uma fase crítica sobre os pais. Então ele quer ficar mais, quer ser independente dos pais para ver o mundo. Não quer ficar tão perto deles. É por isso que o adolescente tem a fase rebelde. É isso. Ele está tendo contato com tantos pontos de vista diferentes e agora ele compreende esses valores, essas crenças, que ele questiona se os valores da casa dele são corretos ou não. E ele quer a independência dos pais para ele poder crescer, para ele poder ver esse mundo e compreender da forma que ele quiser. Tudo certo aí? Sim, porque você constitui as suas próprias crenças e morais. E é nesse momento da adolescência que você começa a ter conflito com os valores que você recebeu da sua família. Porque isso acontece. Além disso, o que acontece nesse período? O adolescente começa a entender a linguagem figurada. Você fala assim, ó, não vai colocar as carroças na frente dos bois. Você não vai literalmente fazer isso. É uma metáfora. E essa metáfora que o adolescente começa a entender nesse período. Além disso, o adolescente começa a examinar os próprios pensamentos para verificar e se melhorar em busca de falhas e contradições que ele tem dele mesmo, para resolver essas contradições. Uma auto-reflexão. Sabe quando você fica auto-refletindo sobre você, tipo assim, nossa, eu devia ter feito isso naquela hora, nossa, eu devia ter feito mais. É isso. É nesse momento que isso começa. E o principal fator que o pensamento adolescente ainda não é igual ao da adulta, é similar, é por causa dessa parte, que é o quê? Como o adolescente está entrando em contato com crenças e doutrinas e novas visões de mundo, ele fica com uma fase idealista, que ele quer salvar o planeta, ele quer resolver os problemas, sabe? O problema é que ele ainda não tem a noção de praticar, de ideias práticas. Então, ele dá soluções para os problemas, porém elas não são praticáveis, elas são inviáveis. E é esse fator que separa o pensamento adolescente do pensamento adulto. Porque esse entendimento de ser algo prático ou não, a criança vai aprendendo no corredor da vida. Porque o adolescente, ele é incapaz de propor soluções práticas a problemas. Porque ele está numa fase idealista ainda. Ele pensa mais na solução do problema do que como aplicar ele. E quanto mais velho ele vai ficando, ele vai criando essa capacidade de dar soluções práticas para os problemas e vai perdendo essa idealização. Agora você entendeu? Perfeito. Últimos dois pontos sobre o Piaget. Primeiro, como eu falei antes, o Piaget era matricionista. Então, a pessoa cresce, tem as estruturas cognitivas formadas, para aí sim poder aprender, não é? Então, é por isso, então. Então, o processo do Piaget é o quê? Primeiro eu cresço para depois aprender. Eu tenho que ter estruturas cognitivas corretas, algumas estruturas cognitivas específicas, para ser capaz de aprender a escrever. Entende? Perfeito. E por último, como o Piaget só queria estudar o desenvolvimento cognitivo da criança por estudar, ele não tinha nenhum objetivo prático de intervenção na realidade ou na sociedade, ele não tinha o papel, ele não tinha importância da escola. Ele não se importava com a escola.
A escola é uma forma de mediação, mas não tem muita importância. Tem outras formas de acontecer mediação. Entendeu? Perfeito. Essa é a principal diferença dele com o Vygotsky, tá? Porque o Vygotsky ele pensava o contrário. Por isso que eu tô falando isso, tá? Lá no finalzinho da folha e do lado de método clínico. Aí do lado disso tem isso que eu falei. Dúvida em Piaget? Tá perfeito. Tá. O Vygotsky, a teoria dele é a teoria histórico-cultural. Por quê? Ele acreditava que o indivíduo ele primeiro aprende para depois se desenvolver. Então, quando você interage com esse ambiente que você vive, que é a sociedade, você pode falar. Exatamente. Então, você tem a mediação da realidade e essa mediação que faz você evoluir como pessoa. Tá. Essa mediação acontece de que forma? Ela acontece por meio daquele processo do extrapsíquico, interpsíquico, intrapsíquico, sabe? Vianal do Paulo. É isso. Então, por exemplo, assim, primeiro você pega uma informação que está no ambiente. Você adquire essa informação por um mediador, por algo de fora. Você tá vendo essa informação. Aí o professor vai lá e te explica a matéria de física. Você adquire aquela informação por meio desse mediador, que é o par superior. Quando você transforma essa informação em algo seu com conhecimento, você colocou isso no seu intrapsíquico. Intra. Entra. Perfeito. O inter ainda quando o conhecimento ainda está como informação. Por isso que ele está entre o psíquico e o extrapsíquico. Ele está dentro e fora ao mesmo tempo. É, aprendo. Quando eu aprendo mesmo. Aqui é quando você está escutando a matéria. O inter. O inter é quando você entendeu. Entendeu? Perfeito. Então, no geral, a gente tem o quê? A gente tem a objetificação, que é quando você manipula algo da realidade. E quando você manipula isso, você descobre algo novo por causa disso. Você adquire alguma informação, que é a apropriação. Quando você pega essa informação e coloca para você, seria a apropriação. Você pega essa informação desse objeto e transforma em sua. Transforma essa informação em conhecimento. Isso é apropriação. Tá. Aí você pega essa apropriação que você fez e transforma em um novo conhecimento. Aí você cria uma nova objetificação. E esse ciclo continua para sempre. Então, a maneira que você interage com a realidade, pelo Vygotsky, vai nortear a forma que você vai fazer essa apropriação. Entendeu? Perfeito. A aprendizagem, ela pode acontecer de três tipos. Ela pode acontecer pelo primeiro jeito, que é participar. Você só ouve a informação. Sabe aquela pessoa que vai na aula e tá igual um zumbi, só ouve a professora, não nota, falando, só ouve. Só tá ouvindo. A pessoa ela guarda informação por um tempo, mas depois some, porque não faz. Não,
não marcou ela. Não desenvolve o conhecimento para ela. Só é uma informação. Quando a pessoa se envolve naquilo, ela começa a ouvir aquilo, começa a transformar aquela informação em conhecimento, ela está se envolvendo, ela está se modificando. Mas quando a pessoa implica, que é o quê? Ela pegar aquela informação que ela está aprendendo e relacionar com o conhecimento antigo dela, é que ela realmente transforma aquele conhecimento em algo dela. Apropria mesmo. Tudo certo? O implicar é tipo assim. É, eu não me importo com o que eu estou ouvindo. Aham. É. Você está tentando transformar essa informação em conhecimento. Não, também, mas é você pegar essa informação que você está aprendendo e realmente transformar em conhecimento. Por meio dessa ligação com o conhecimento antigo. E transformar aquilo em algo seu. Não, isso é do Piaget. Sim, é exatamente isso, é o mesmo processo. Ah, não, simulação sim. Aí você volta para a simulação, que é exatamente esse processo. Perfeito. Então, para o Vygotsky, se o sujeito não participar, não ser ativo na relação de aprendizagem, ele não aprende. Se só ficar com o corpo morto lá, ele não aprende nada. Perfeito. Aí, a gente tem a questão do desenvolvimento. O Piaget acreditava que para você, o seu ato de aprender, ele acontecia de três passos, três níveis, que é o quê? A gente tem o nível de desenvolvimento real, que é aquele espaço da criança, aquela formação que ela já sabe, aquela informação já se tornou conhecimento, já é algo interno dela, já faz parte dela. Então ela consegue fazer sozinha. A gente tem a proximal, que é onde acontece a aprendizagem, que é aquela informação ainda não se tornou conhecimento. Por isso que ela precisa da mediação para se tornar conhecimento. Inter, extra, exatamente. Tá. E a gente tem a potencial, que é a capacidade que a criança ainda tem de aprender. É o que ela não sabe fazer sozinha e que ela pode ser capaz de fazer sozinha no futuro. Exatamente. Exatamente. E uma coisa acontece com essas zonas. O momento que você aprende a dirigir, essa zona proximal, ela faz esse pedaço dela que estava responsável por você aprender a dirigir, entra na zona real. E a zona potencial perde um pouquinho, um pedacinho dela e vai para a zona proximal de novo. E esse ciclo se repete para sempre. A todo momento você aprende algo novo, aí você tem que aprender algo novo. Você pode ser capaz de aprender, você está aprendendo e você já aprendeu. É sempre esse ciclo. Perfeito. Por último, a gente tem a linguagem, que é o quê? O Vygotsky acreditava que a linguagem é a melhor mediação que a gente tem com a realidade. Porque ele acreditava que é por causa da linguagem que a gente tem a formação dos pensamentos. Porque se a gente não tem a ligação, igual a gente falou lá atrás, né, da criança lá do Piaget, se a gente não tem ligação de um símbolo com o som, a gente vai ter a noção de pensamento? Pensa nisso.
Então, aí não tem como segurar. A própria linguagem ocasiona a origem do pensamento. Então, por causa disso, a criança, por exemplo, quando você é bebê e está nas primeiras fases de vida, que você ainda não tem o dom da linguagem ainda, você não vai conseguir retomar essas memórias que você teve na pequena infância, porque você não tem como ligar isso num símbolo para você retomar. Que quando você sabe falar, você consegue retomar. Perfeito. Aí a gente tem a que a linguagem ela aconteceu de duas maneiras. Ela primeiramente aconteceu lá na pré-história, que ela não tinha símbolos, porém ela associava os grunhidos aos objetos, o que o indivíduo estava vendo. Então, por exemplo, se ele grunhia muito alto, era porque tinha um animal ou uma árvore frutífera perto, esse tipo de coisa, sabe? Igual um bicho mesmo. A aprendizagem lá no meio da folha, na segunda parte. Primeira, que é o quê? Essa capacidade do ser humano de fazer representação. E que é representar? É você associar o objeto da realidade a uma descrição dele. Então, por exemplo, assim, se eu falar maçã para você agora, você vai pensar numa maçã. Entende? Só que não vai ser a mesma maçã que eu estou pensando às vezes. Vai ser uma maçã. É o que importa. Eu consegui fazer você pensar na maçã. Essa é a capacidade de representação é isso. Que o ser humano na pré-história já tinha começado a desenvolver. Tá. Aí a gente vem para a segunda fase, que é o quê? Quando o ser humano cria a escrita, cria o alfabeto, e esse alfabeto utiliza códigos que organiza esses símbolos e origina a língua, que de inúmeras culturas. Mas que é uma coisa. Pode falar. Essa língua, ela tem uma coisa que é igual para todos, que é o quê? É a forma típica que um grupo se comunica e única de cada grupo. A forma que eu comunico com você aqui no Brasil é diferente da forma que eu vou comunicar em Portugal. Cada país e cada cultura vai ter uma forma. Exatamente. Aí a gente tem a fala. A fala é tipo os dialetos. É a forma da pessoa falar. Então, cada pessoa, mesmo integrante do mesmo grupo linguístico, por exemplo, ambos somos brasileiros. Porém, você fala de forma diferente de mim. Porque cada fala é única de cada indivíduo. Tá? Aí a gente tem na fala ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode acontecer gesticulada, que é a de sinais, que é as libras, ou a oralizada, que é a fala, que é a fala mesmo. Na fala, a gente tem o aparelho fonador, que é o quê? São estruturas do nosso corpo que não são responsáveis pela fala, porém elas são modificadas ou adaptadas para fazer isso. Por exemplo, assim, a traqueia é para respirar. É o sistema respiratório, não é? Só que ela, só que tem as cordas vocais, e ela também auxilia para fazer a fala. A forma que o ar passa por ali altera o seu tom de voz. Esse tipo de coisa. Tá. Aí, por último, a gente tem os tipos de linguagem. Ela pode ser falada ou escrita, como eu falei, que é a linguagem digital. Digital é porque ela não é visível, entende? Você consegue ver uma pessoa falando? Exatamente. Por isso que ela não é. Exatamente. Por isso que ela não é. Por isso que ela é digital, entendeu? Porque ela é abstrata. Ou melhor, você consegue pegar a escrita? Você consegue pegar a fala?
Então, por isso que ela é digital, porque ela não é concreta, entendeu? E quanto a gestual, ela é analógica, porque ela é visível. Seria as libras, seria eu fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, quando eu tô explicando. Tem problema, eu tô mexendo as mãos, tem esse hábito de falar e mexer a mão. É isso, a gestual é isso, é toda a linguagem corporal. Mas entende que você consegue pegar a linguagem corporal? Por isso que ela é analógica. Última coisa sobre o Vygotsky, que diferente do Piaget, ele acreditava que você interagir com a realidade e produzir conhecimento, você ia melhorar a sociedade, não ia? Então, por conta disso, a escola tem um papel fundamental em melhorar a sociedade. Exatamente. E, última coisa, por conta dessa diferença que a gente tem de tantas linguagens, de tipos de linguagem que a gente tem, às vezes acontece um conflito na sala de aula que o aluno tem uma linguagem e a escola pede outra. Então, por exemplo, se o aluno é surdo, ele vem com a linguagem do tipo de Libras, só que ele não consegue se comunicar, porque a escola está pedindo a oralizada. Sim, aí acontece. Ele é excluído. Então, o papel do professor é nortear a aula dele para não deixar aquele aluno ser excluído. E é isso. Acabou a matéria. Falei para você que dava uma hora. É só isso. E eu vi todos os slides, tá? Só isso. Uma hora de aula, maluco. É. Ai, a Gi gostou? Obrigado, Gi. Até amanhã, então. Boa noite. O povo gostou da minha aula. Elogiaram aqui. Não, tudo bem. Eu vou editar o vídeo. A gente acho que demorou só 10 minutos para começar a aula, não foi? Você acha que é bom editar a live ou deixa assim mesmo? Tá, então eu já vou fazer isso, então. Boa noite, Beira. Até amanhã, tá? Que isso? Que bom que vocês gostaram. Que bom que você gostou. É integrada a primeira prova, tá? A gente consegue revisar duas vezes. Antes da integrada e antes da prova. Vou nessa. Tchau. Tchau.